Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero nesta noite falar com você no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 17 e no verso de número 1, Lucas 17, 1, e disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalo. Jesus está falando em Lucas 17, primeiro. É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. Amados, eu não sei se você está percebendo. Eu acredito que sim. Eu nunca vi tanto escândalo em todo o tempo, igual está acontecendo hoje. Escândalo de todos os lados. Escândalo fora da igreja, escândalo dentro da igreja. Parece que as pessoas desconheceram o que é igreja. A igreja, em todo o tempo, ela foi um referencial. A igreja, ela sempre foi respeitada. Hoje ninguém respeita a igreja. As pessoas tinham respeito quando falavam no nome de Deus, no nome de Jesus. Hoje as pessoas zombam do nome de Jesus. A igreja está perdendo, aliás, muita igreja perdeu o temor a Deus. A doutrina de Cristo, o ensinamento de Jesus, a doutrina dos apóstolos, porque é o que nós devemos fazer. No mínimo, é isso, é seguir a doutrina dos apóstolos. E me parece, acho que não é só eu, mas eu acredito que vocês estão percebendo isso. Cada dia que passa, as coisas vão piorando cada vez mais, a igreja vai se distanciando de Deus, ninguém vê falar mais em milagres, ninguém vê falar em curas, ninguém vê falar mais em libertação. Parece que as pessoas chegam do jeito que está e assim ficam. Não tem libertação, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão doentes, as pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão procurando uma igreja para congregar, não está encontrando. Mas onde vamos parar? O que será? Por que as pessoas não discernem mais quem é e quem não é? Quem é profeta de Deus e quem é falso profeta? Porque as pessoas estão levando assim, quanto mais alguém prega errado, mais as pessoas gostam. Quanto mais as pessoas brincam em cima do púlpito da igreja, as pessoas dão valor. Quanto mais desviam dinheiro, quanto mais problema na igreja, as pessoas gostam. Mas era assim na época de Jesus? Quem que perseguia Jesus? Não eram os fariseus, os saduceus, por causa da verdade? Então, Jesus pregava a verdade, Jesus curava os enfermos e ele era perseguido por causa da verdade. Hoje não tem verdade, as pessoas estão brincando de ser crente. Sabe, a igreja, ela perdeu a visão. A igreja precisa voltar ao que era. A graça do Senhor Jesus. A graça. Quanto mais as pessoas estudam, vai piorando a igreja. Você não vê ninguém falar em oração. Você vê alguém debater. É debates e mais debates. Defeitos e mais defeitos, falhas e mais falhas, um debatendo, um pastor debatendo com outro pastor. Isso não é para existir. Deve-se debater com os falsos, não com o homem de Deus ou a mulher de Deus. E hoje você não sabe quem é e quem não é. Você vai para a igreja e de repente você, se orar para expulsar demônio, não pode mais. É preferível as pessoas ficar com demônio no corpo, elas não têm que se libertar. Porque as pessoas dizem que aquela pessoa que é uma madame, vai na igreja toda arrumada,
e de repente está orando e ali manifesta com o demônio. Não é isso, gente. Sabe quando é que as pessoas manifestam com o demônio? É quando há consagração na igreja. Demônio não sai assim, entrando e de repente alguém falou e manifesta. Não, não, senhores. Demônio, existe legiões, castas. E isso requer um preço, é muita oração, muito jejum. Eu sou testemunho, eu sei o que é igreja, eu sei o que é expulsar demônio. Eu sei como que funciona. Quando eu cheguei no Evangelho, o pastor ele vivia em constante oração, em consagração. Hoje você tem que vender livros. Tem que vender livros. Se não vender livro, se não ler livro, parece que não vai dar nada certo. Eu vi um certo pregador dizendo, para ser pastor, a primeira coisa que ele tem que fazer, no mínimo, é ter livros. No mínimo tem que ter Jesus. É Jesus. Não adianta você, estudar e não ter graça, gente. A única coisa que move a igreja, que traz a libertação, a salvação de almas, é a graça, o Espírito Santo. E muitas pessoas que fizeram um estudo, que estudaram, fez teologia, não é todos, mas a maioria desconhece o Espírito Santo. Não crê nos dons espirituais. Tirar os dons espirituais, dom de revelação, dom de profecia, dom de discernir os espíritos, dom de maravilha. Sabe, os dons espirituais, parece, ele fala que é só no passado. Dentre os dons está o dom da palavra. E não é só a palavra que tem que permanecer na igreja. A palavra todo mundo já tem. Todos nós conhecemos a palavra. É que dentro da palavra tem a oração, tem a libertação, tem o jejum, tem o louvor, tem salmos. A igreja ela tem que ser completa. A igreja do Senhor Jesus, a primeira coisa que tem que ter é o poder de Deus, o Espírito Santo. Ninguém se convence a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém entrega a vida para Jesus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, não é porque ele aceitou a Jesus, é porque alguém que está lá pregando, que às vezes é um palestrante, ele também às vezes nem convertido é. Nem convertido, mas só no fato dele conhecer muito a palavra de Deus, conhecer muito a Bíblia, então é o suficiente para ele juntar o povo. Mas se não tiver a graça, irmãos, o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Vocês lembram de Apolo? Quem era Apolo nas Escrituras? Apolo, ele conhecia apenas o batismo de João. E os apóstolos perguntaram, acho que Pedro perguntou, em que foste batizado? Ele disse, do batismo de João. Pedro perguntou, recebeste já o Espírito Santo quando creste? Não, nunca ouvi falar que haja Espírito Santo. Nunca ouvi falar. Existe isso, o Espírito Santo? Essa foi a pergunta, a resposta de Apolo. Os apóstolos perguntaram, você já recebeu o Espírito Santo quando você se converteu? Ele disse, eu nunca ouvi falar que haja o Espírito Santo. O que os apóstolos fizeram? Oraram sobre ele em posição de mãos, para que ele recebesse o Espírito Santo. E sabe quem ele encontra depois? Priscila e Áquila, que começou a ensinar o Apolo, mas pontualmente o caminho do Senhor. Agora, quem era Priscila e Áquila? Pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Sabe como que Apolo era conhecido nas Escrituras? Poderoso nas Escrituras. Um homem que conhecia muito bem as Escrituras, mas não conhecia o Espírito Santo. Lembra quando Jesus falou para Nicodemos, quem é da carne, quem é do Espírito, é Espírito? O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Não é? Mas nem sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Hoje não se fala nesse Espírito, não se fala no Espírito Santo. Se fala de teologia, do Espírito Santo não. Então, o trabalhar do Espírito Santo na igreja hoje, são poucos que falam. O Espírito Santo, ele saiu. Assim como viveu a igreja de Laodiceia. O povo prestava um culto, cultuavam, eram orgulhosos,
mas o Senhor não estava lá. Às vezes você pensa, ou nós pensamos, né? No fato de uma igreja estar lotada, a gente pensa que Deus está lá. E não é na quantidade que Deus está. Deus está onde há liberdade, onde há o Espírito Santo. Onde há graça, o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa, ela de fato entregou a vida para Jesus. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela se torna pessoa mansa, se torna pessoa humilde, se torna pessoa diferente do mundo. Hoje as pessoas estão dentro da igreja e eles não sabem nem o que é igreja. Está levando a mesma coisa que no mundo. Não é verdade? Casa, descasa, briga, compra, não paga. Isso virou uma bagunça. Acho que está na hora das pessoas chegarem na igreja ou procurar uma igreja e dizer: hoje eu entrei em uma igreja. O que é igreja? Igreja é o lugar de comunhão. Se você está num lugar que não tem comunhão, ninguém se conhece, ninguém se fala, você está num local que você foi numa palestra. Quando você precisar, que estiver doente, não tem um presbítero para ir lá orar para você, não tem um presbítero para ir te ungir, não tem um diácono para ir te levar a ceia na tua casa, não tem ninguém para ir no hospital orar por você, você está indo num lugar que está enriquecendo lá muita gente, pregadores ficando ricos, e você continua, às vezes, em casa doente, necessitado de um milagre, aonde as pessoas não conhecem quem é viúvo, nem quem é viúva, quando a Bíblia manda cuidar dos viúvos. E quem é a igreja que está se preocupando com as viúvas, com os doentes, os idosos, as crianças? Onde está realmente a igreja do Senhor Jesus? Fica com essa palavra. Eu sou o pastor José Augusto, da Igreja Pentecostal Deus é a Luz. Nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, no centro de São Bernardo do Campo, Rua Rodrigues Alves, número 51, centro de São Bernardo, ao lado da rodoviária, próximo da Prefeitura de São Bernardo. Nossos cultos é quarta, sexta, sábado, domingo. Quarta, oração para a família. Sexta, libertação total. Sábado, culto de louvor. Domingo, a palavra de Deus, a santa revelação. Domingo de manhã tem a escola dominical. Sábado de manhã, 9 horas, tem o círculo de oração. A igreja, ela tem que ser voltada para a oração. Jesus mesmo falou isso. A minha casa será chamada casa de oração. Não existe nenhuma arma mais poderosa do que a oração. Eu pergunto, você vê alguém na rede social orando? Buscando a Deus, a igreja, orando, clamando? Não. A gente vê debates, brigas, confusões. Você acha que Jesus está nisso? Tá, pode estar o nome dele, mas ele não. Deus abençoe vocês. Fica com essa palavra. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.